Bom dia, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje é o meu devocional e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que Deus me dê graça para eu conseguir passar para vocês tudo aquilo que Ele deseja, tá bom? Vamos começar fazendo uma oração e depois a gente já começa. Querido Deus, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradeço pelo seu trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Que essa palavra, ó Deus, venha de encontro com os nossos corações. Que essa palavra, Senhor, venha transformar a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações. E que nós possamos, ó Deus, ser obedientes à tua palavra. Que nós possamos ser obedientes à voz do teu Espírito Santo, Jesus. Nos ajude, Senhor, a nos livrar de tudo que nos impede. Nos ajude, Senhor, a nos livrar de toda idolatria, de tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Pai. É o que eu te peço, Jesus. Venha, Senhor, que essa palavra venha frutificar e que ela venha ficar na nossa mente durante todo esse dia, durante a semana, e que haja uma verdadeira transformação em nós, Pai. A começar de mim, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Mulheres, como eu mandei lá no grupo, né? A gente vai tentar priorizar essa semana para falar sobre guerras, porque é algo que o Senhor falou comigo e eu vejo assim que não é sobre a guerra em si, mas é a nossa postura diante as situações, né? Diante das guerras. E nós enfrentamos guerras, né? Batalhas espirituais o tempo todo. E a nossa postura, né, geralmente é de tranquilidade, de que nada tá acontecendo. O inimigo, ele nos interte o tempo todo, né? A gente tá bem intertida, bem atarefada, e a gente não consegue ter a postura que o Senhor espera de nós. Então, eu vou começar lendo com vocês. O meu devocional é bastante leitura hoje, porque eu não vou conseguir resumir tudo isso em falando, então eu vou precisar ler um pouco e eu espero que vocês tirem um tempinho, prestem atenção nessa palavra, para que o Senhor venha trazer clareza na sua mente. Então eu vou começar aqui em Juízes, no capítulo 1, eu vou ler um pedacinho, depois eu já vou pular para o 2, porque tem tudo que o povo fez de errado já começa aqui no capítulo 1 de Juízes. Então, começa aqui, ó, no 27. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã e de Taanaque e de Dor, o de Ibleã, o de Megido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Nalon, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azer expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Azaquibé, Helba, Afec e Reob. Nossa, gente, olha, os nomes das cidades são complicadinhos, né? Mas tudo isso aqui são cidades que eram para estar limpas dos cananeus, né? Não era para ter povo nenhum. E eles permitiram que eles ficaram ali. Nem Naftali expulsou os cananeus que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naftali também viviam entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semens e Bet-Anat passaram a fazer os trabalhos forçados para eles. Então, ao invés de matar o povo, eles deixaram eles ali para ser escravos. Mas não foi essa a ordem do Senhor. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres.
em Aigilon e em Sabim, mas as tribos de José ficaram mais poderosos. Eles também foram submetidos a trabalhos forçados. A fronteira dos amorreus ia de uma cidade a outra mais adiante. Então, eles deixaram esses povos ali espalhados perto deles. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar aos seus antepassados. Eu disse: Jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora digo a vocês: não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Armadilha, gente, eu fui pesquisar lá. Armadilha. O Senhor deixou aqueles povos ali para eles caírem na armadilha. A armadilha é para capturar. O significado da palavra armadilha é algo feito para ser capturado. Então, o próprio Senhor deixou o povo ali, porque se eles pedissem para o Senhor força, assim como nos outros, né, nas outras cidades, o Senhor deu a vitória para eles, assim também o Senhor daria vitória sobre os cananeus, sobre os amorreus que estavam ali. Mas eles não conseguiram matar alguns e foram deixando eles ali como escravos. Então o próprio Senhor falou para eles: eles vão ser armadilhas para vocês vão ser pegos ali. No capítulo 2, no verso 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, depois que todo mundo morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito para Israel. Então, essa nova geração não conhecia o Senhor. Mais uma desobediência entre o povo de Israel, porque o Senhor, ele é um Deus de geração. Então, todos os feitos do Senhor era para ser lembrados pelos filhos. E aqui fala que eles não conheciam. Eles não conheciam os feitos que Deus tinha feito ali. Então, mais um alarme aqui. Eles desobedeceram de não ter matado o povo, desobedeceram porque não passaram de geração os feitos do Senhor. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Adoraram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou na mão dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais já não conseguiram resistir. Sempre que os israelitas saíam para as batalhas, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então, por eles ter desobedecido, aquilo que dominava o coração deles era as grandes angústias. Logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminho ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, prestando-lhes cultos e adorando os outros deuses. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seus caminhos obstinados. Eu queria ler com vocês aqui um resumo que eu fiz. O período dos juízes, descrito em Juízes, foi uma época de grande instabilidade
do povo de Israel. Após a morte de Josué, que liderou a conquista de Canaã, o povo de Israel entrou em uma fase de descentralização. Eu achei muito interessante essa palavra e eu fui pesquisar. Descentralização. Sistema político e administrativo que enfatiza a dispersão da autoridade e das atribuições do poder central entre os setores que compõem a estrutura de determinado órgão, aonde não havia um líder nacional unificado, ou seja, por falta de liderança, o povo eles viviam instáveis. Então, vinha um líder bom, eles eram bons. Vinha um líder ruim, eles eram ruins. Essa instabilidade do povo trouxe grande ira ao Senhor, porque eles precisavam sempre ser liderados por homens, de vez ser liderado por Deus. Uma coisa muito forte que o Senhor falou no meu coração aqui. Eu tenho visto, né, ontem a gente veio alguns amigos aqui em casa e a gente estava conversando sobre isso, como alguns homens renomados, né, homens que são inteligentes, têm boa fama, como eles estão sendo atacados, mas isso eu vejo o Senhor na vida deles, porque nós temos um grande defeito de colocar homens como um grande padrão, assim, né? A gente vai bem quando os líderes vão bem. Quando eles não estão bem, a gente não vai bem. A gente cai, né? Então, o Senhor tá tirando as lideranças do nosso coração. As igrejas hoje, tem muita igreja sofrendo, né? A Bia tem comentado aqui como ela sofreu, a Raine sofreu, como nós sofremos por lideranças ruins dentro das igrejas. Homens que a gente coloca, né? A gente tem um defeito muito grande de colocar homens, pessoas, num patamar que não é para eles estarem. A gente precisa, sim, de liderança, porque o Senhor instituiu a liderança, mas a instabilidade deles não pode ser a nossa. Então, uma coisa que eu quero levantar aqui, deixar nesse devocional, que fique cravado nos nossos corações: a nossa liderança é Cristo. A nossa total dependência é o Senhor. Quando os homens caírem, que nós venhamos permanecer firmes no Senhor. Quando, né, você estava comentando antes sobre Luciano Subirá e de como... Israel entrou aqui. De como ele é inteligente, de como ele... como ele pode, né, cair em umas coisas tão assim, mas isso revela como ele é homem, né, como ele é ser humano, de que ele vai cair, né, mas a gente tem que estar firmada na rocha, né, firmado em Cristo e não nas nossas lideranças. Porque o povo de Israel sofreu por causa da falta de liderança, né? Ou da péssima liderança. Durante esse tempo, os israelitas frequentemente se desviavam dos mandamentos de Deus, adotando práticas idólatras e os costumes dos povos vizinhos, como os cananeus. Então, a falta de liderança deles faziam com que eles adotavam qualquer tipo de coisa. E não é assim quando a gente... segue homens, o que eles falam, a gente vai na onda, né? O que eles falam, a gente vai na onda, a gente começa adotando coisas, práticas, né? Que a igreja impõe, que os homens impõem, que não tem nada a ver com o que o Senhor deixou na palavra. Então, a gente absorve muita idolatria das pessoas, da igreja, de líderes, de coisas que o Senhor abomina. Oi, amor. Ai, meu Deus, espera só um minuto. Voltei. Um dos principais problemas era que Israel não cumpriu completamente a ordem de Deus de expulsar os povos cananeus da terra. Ao invés disso, conviviam com eles e acabaram influenciados por suas práticas religiosas, adorando deuses como Baal e Astarote. Essa infidelidade a Deus é um tema recorrente no livro de Juízes, né? O ciclo de Juízes representa um padrão cíclico que ocorre várias vezes. Não, por várias vezes a gente vai ver. O povo de Israel cai na idolatria e se desvia de Deus. Opressão. Como consequência, Deus permite que os israelitas sejam oprimidos por nações vizinhas como forma de correção. Ou seja, as guerras que eles enfrentavam era uma permissão de Deus. Porque daí o povo clama a Deus por ajuda.
Aí Deus levanta um juiz, um líder, para liderar Israel da opressão, para libertar Israel da opressão. Após a vitória, há um período de paz até o ciclo recomeçar de novo. As guerras e opressões que os israelitas enfrentaram frequentemente eram permitidas por Deus como uma forma de disciplina para levá-los ao arrependimento e de volta à fidelidade ao Senhor. Essas correções serviam para lembrar o povo da aliança com Deus e das consequências da desobediência. Então, as guerras, neste caso aqui, meninas, eram uma permissão de Deus para disciplina e resgate. O Senhor permitia essas guerras para que o povo clamasse por ajuda e depois o Senhor vinha e resgatava. Então, o que eu queria deixar com vocês aqui o Senhor permite muitas vezes guerras na nossa vida para a gente ver, para a gente clamar ao Senhor e para que a gente veja a idolatria no nosso coração, para que haja arrependimento em nós, para que haja clamor em nós, Mas a gente precisa estar atenta, A gente precisa clamar, não só também no tempo de guerra, mas em tempos de paz, porque aqui eles tinham paz enquanto tinha um líder bom ali, conduzindo as coisas. O Senhor levantava um juiz para livrá-los e eles então seguia, a palavra do Senhor. Mas quando esse líder morria, vinha um líder e eles esqueciam de novo dos mandamentos do Senhor. Então, a gente precisa avaliar em que tempo nós estamos. Há muitos ídolos no nosso coração, a gente tem sido influenciado por práticas que as pessoas impõem em nós, como a gente tem comentado aqui no grupo. Cada juiz tinha a função de ser um instrumento de Deus para liderar Israel e trazer o povo de volta à adoração verdadeira. Contudo, após a morte de cada juiz, o ciclo do pecado frequentemente recomeçava, demonstrando a fragilidade espiritual do povo. Nós temos vivido um tempo de fragilidade espiritual, De muitas religiões, de muitas coisas, na nossa cabeça que deturpam o verdadeiro evangelho. A gente só vai conseguir, estar firmada no verdadeiro evangelho quando a gente voltar os nossos olhos para o Senhor e não para a igreja, não para os líderes, não para a conduta deles, porque se a gente for olhar, todo mundo peca, Todo mundo tem uma fraqueza, todo mundo tem. Claro que a gente tem que escolher sempre estar, no melhor caminho ali, mas isso não pode ser a nossa regra. Os nossos olhos têm que estar no Senhor e naquilo que Ele tem mandado a gente fazer. E não só, na liderança, de igreja, mas as pessoas ao nosso redor, os povos ao nosso redor que nos influenciam. A gente tem que ficar de olho nisso, porque as guerras vêm para a gente clamar ao Senhor, para a gente ver o que realmente está no nosso coração. O Senhor permite as guerras na nossa vida para a gente rasgar o coração, para a gente clamar a Ele e para a gente abandonar, para a gente voltar naquilo que Ele quer para nós. Serve então algumas guerras para nos livrar de nós mesmos, Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Tem uma parte aqui que Ele fala. Não sei onde que eu anotei, não sei onde que eu vi, mas que Ele fala isso, O Senhor, Ele é misericordioso, Ele faz com que a gente volte, Ele tem misericórdia de nós. Então, que a gente possa meditar nessa palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos libertar, dessas idolatrias, dessas influências que nos tiram da vontade, do centro da vontade de Deus, que faz a gente perder, a visão. A gente fica olhando para um lado, para o outro, de um lado para o outro, de vez olhar para Cristo e seguir o alvo, que Ele colocou na vida de cada uma de nós. Cada uma é diferente, o Senhor
Não tem um padrão para todo mundo, não. Cada uma, o Senhor tem uma história diferente. Então a gente tem que olhar para Cristo para a gente caminhar e não para os povos vizinhos. Então que o Senhor fale grandemente no seu coração, assim como Ele falou comigo, mulheres. Um beijo, fica com Deus.